Hebreus 10, de 11 a 18. Então essa parte aí, de Hebreus 10, é praticamente o final da parte mais doutrinária, né? Vamos ver o 19. Desce até o 19. Olha aqui, ó. Olha o título. Exortação à perseverança. Aqui você vê que existe já uma mudança no assunto que está sendo tratado, porque ele vem falando bastante sobre doutrinas, coisas mais teóricas. Agora ele começa uma sessão diferente, uma sessão ligada à perseverança, que é algo prático, algo pastoral. Então existem essas distinções na teologia, na doutrina cristã. Existem as porções, as partes que são mais teóricas, que são mais cerebrais, que são mais doutrinárias, e existem as partes que são mais aplicativas, vivenciais, práticas. Então, a pergunta que muitos fazem é a seguinte: mas qual parte é mais importante? Essas duas partes estão interligadas, elas não têm uma parte mais importante. Por quê? Porque as partes que estão ligadas ao dia a dia, ao aspecto vivencial, essas lições vivenciais estão fundamentadas, baseadas nas partes teóricas. Então, por que agir assim? Por que ter essa prática? Porque existe esta doutrina. Então, a base da prática é a doutrina. Se tirar a doutrina, a prática não tem fundamento. Não há por que fazer aquilo. Não há por que seguir naquela direção. Não há por que adotar aquele comportamento. Então essa é uma relação vital que existe na Bíblia. Por que eu não devo ser imoral? Então vamos dizer, porque é feio, porque não. Existe uma doutrina por trás disso. Uma doutrina que fala sobre, por exemplo, a habitação do Espírito Santo no corpo do crente. Isso é uma doutrina. A doutrina da habitação do Espírito. Qual é a consequência prática dessa doutrina? Eu vou usar o meu corpo de modo honroso. Então existem essas duas relações, as duas são importantes. Se a pessoa só sabe a Bíblia, a doutrina, e ela não coloca em prática os desdobramentos vivenciais da doutrina, ela é apenas um intelectual, é apenas uma pessoa que conhece, tem conhecimento. Não vale nada isso, não vale nada. E se ela tentar ver uma vida reta sem a doutrina, ela vai achar que algumas coisas são certas quando não são. Porque ela não vai ter o fundamento correto para a sua ética. Ela vai criar uma ética dela, sem o fundamento correto que está na doutrina. Então as duas coisas são fundamentais. É a ortodoxia, que é a doutrina reta, e a ortopraxia, que é a vida reta. Então uma depende da outra. Ortodoxia e ortopraxia. Então, aqui no versículo 18, nós estamos chegando ao fim da parte mais ligada à ortodoxia. E vamos entrar numa parte mais ligada à ortopraxia. É que em Hebreus as coisas se misturam um pouquinho. No apóstolo Paulo é bem claro. No apóstolo Paulo, quando você lê as cartas de Paulo, chega um momento que ele fala assim, portanto, aí você já sabe, vai entrar na parte prática. É a dobradiça que tem nos livros dele. É uma dobradiça. Quando ele fala, portanto, tem outros portantos, né? Mas tem um portanto que ele fala que entra na parte prática. Portanto, tendo em vista estas coisas, então, e aí vem a parte prática. Em Hebreus isso é um pouco mais misturado, não é tão claro assim. Mas aqui, o versículo 18, realmente ele põe fim a uma sessão doutrinária e começa uma sessão mais prática. Isso é bem claro aqui, nesse pedaço aqui, é bem claro. Nós começamos a estudar, na semana passada, esse trecho, e nós estudamos os versículos 11, 12 e 13. Vocês devem se lembrar disso. E eu coloquei um nome nesse trechinho. Os versículos 11, 12 e 13, eu coloquei o seguinte nome: Cristo terminou sua obra sacrificial. Versículos 11, 12 e 13. Então nós lemos esses versículos
E nós estudamos esses versículos com vocês aqui. Nós gastamos o tempo todinho de estudo olhando esses 3 versículos. Vamos ver então, aí eles 3, olha só. A ideia é a seguinte: Cristo terminou a sua obra sacrificial. E comentamos bastante isso aí, veja. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então aqui é muito claro isso. Cristo terminou sua obra sacrificial. Ele ofereceu um único sacrifício. Ele fez isso para sempre, ou seja, definitivo. E depois disso ele se assentou à destra de Deus. É uma figura curiosa essa, eu falei para vocês, porque nós não encontramos no Antigo Testamento sacerdotes sentados. Nós não encontramos, não tem. Não tem. Você vê reis sentados, mas você não vê sacerdotes sentados. Você não vê. Então, quando você vê a história de Salomão, você vê Salomão, quando ele vai consagrar o templo que ele construiu, ele faz sacrifícios. Você vê, aí aparece ele, na narrativa, aparece Salomão sentado no trono, mas de pé diante do altar. Então é interessante isso. Ninguém fica sentado quando se trata de serviço sacerdotal. Mas aqui nós temos um sacerdote sentado. Não tem isso na Bíblia. Significa o quê? Significa que ele terminou a sua obra. Acabou. E nós falamos as implicações práticas disso para vocês. E aí, fala que ele sentou-se à destra de Deus, é uma alusão ao Salmo 110, os irmãos se lembram disso. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então nós vimos isso aqui é uma alusão, não é uma citação, é uma alusão. A citação é quando o autor bíblico copia ou cita literalmente de memória o texto. Quando ele cita o texto diretamente, aí é uma citação. Aqui é uma alusão, é uma citação meio que indireta. Quem conhece a Bíblia vai saber, isso aqui é baseado no Salmo 110. A citação é assim: então diz o salmista, 2 pontos, aparece lá. Aí ele cita. Aqui não é assim. Aqui o que existe é uma alusão, mas quem conhece o Salmo, na hora lembra do Salmo. A alusão faz isso. A alusão desperta a memória de quem conhece o texto. Então, o judeu, os primeiros leitores dessa carta eram judeus, eram hebreus. Então, assim que eles leram, eles conheciam muito o Antigo Testamento, assim que eles leram, eles perceberam que era uma alusão ao Salmo 110. O que dizia lá? Assentou-se à destra de Deus, e aí, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O Salmo 110 diz exatamente isso. Fala, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Salmo diz isso. Aqui, o autor de Hebreus faz uma alusão ao Salmo, dizendo, Cristo terminou a sua obra. Ele está sentado ali à direita de Deus, sua obra acabou. Ele está só fazendo o quê? Ele está só aguardando. É interessante essa palavra aqui. Porque esse aguardar aqui significa aguardar com grande expectativa. É legal esse verbo aqui. É aguardar com grande expectativa. Não é alguém que está aguardando assim, né? Estou de boa, né? Na hora que chegar a hora, chega. Não, não é assim. A palavra sugere um aguardar com ansiedade. Claro que Cristo não fica ansioso, né? Mas é um aguardar com grande expectativa. Ele aguarda com grande expectativa o dia em que ele vai se levantar para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. É o que vai acontecer no futuro. Então é duro, né? Mas é aquela história. Assim, hoje em dia
falam muito de Jesus, né, amiguinho de todo mundo. Todo mundo é amiguinho de Jesus. Não existem inimigos de Jesus hoje em dia, nas pregações e nos sermões. Mas nesse texto aqui, nós aprendemos que Jesus tem inimigos, que ele os chama de inimigos. E esse texto aqui fala que ele vai pisar em cima deles. Não é algo muito delicado. Ele vai pisoteá-los. Isso não é muito delicado. Então, essa figura que o meio evangélico criou, né, esse evangelho docinho, né, perfumadinho, bonitinho, isso aí é um pedacinho da verdade. Porque o evangelho é doce e é perfumado, mas ele tem uma dimensão que não é assim. O evangelho é doce e perfumado para aqueles que se arrependeram e creram, se curvaram aos pés de Jesus. Para estes, o evangelho é doce e perfumado, mas é só até aí. Essa conversa que tem por aí, que todo mundo, Jesus é amigo de todo mundo, faça o que quiser, viva como quiser, está tudo certo, Jesus é amigo das prostitutas e pecadores, eu vim dizendo isso aí, né? Jesus é amigão de prostituta e de devasso. Jesus ele tinha raiva dos fariseus e gostava dos devassos. Essa conversa, esse papo furado, Jesus nunca gostou de devasso nenhum. Ele sempre disse aos devassos, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Ele sempre pregou isso, mas tiraram essa parte. É como se ele admirasse os devassos. Né? Como eu gosto, como eu sou amigo dos devassos, coitadinho dos devassos. Isso aí não existe. O fato é que Jesus tem inimigos, e os inimigos dele são todos aqueles que não o seguem, são todos aqueles que não creem nele, são todos aqueles que o desobedecem. Esses são os inimigos dele. São esses. Não importa se é bonzinho, se é religioso, se não é religioso, não importa. Se é alguém que não crê em Cristo, que não é discípulo dele, que não obedece a ele, é inimigo dele. Ele falou, quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha, ou seja, não tem gente neutra. Ou você é discípulo de Jesus, ou você é inimigo dele. Quem não é por mim, é o quê? É neutro? Não, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então é isso. Não tem opção. Ou é 100% amigo, ou é 100% inimigo. Não tem meio termo. Se você não é um crente, você é inimigo. Acabou. Não, mas eu não sou. Você lamento dizer. Se você não é um crente, um discípulo de Jesus, não depositou nele sua confiança e não o segue como seu salvador, seu mestre, você é um inimigo dele. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem zona cinzenta. Não tem um terceiro tipo. Não tem uma zona neutra. Não. Ou você é dele, ou você é inimigo dele. E o que ele diz aqui? O texto diz que chegará o dia, ele está aguardando esse dia, em que ele vai se levantar de esperar, parar de esperar, e ele vai pisotear os seus inimigos. Ele vai matá-los, destruí-los e condená-los para sempre. É isso. Esse é o evangelho verdadeiro. Tirar esse pedaço do evangelho. Mas o autor de Hebreus continua lá, falando a mesma coisa. Então, essa mensagem é dura, mas ela é dura para quem rejeita a parte doce. Só. Porque os braços do Senhor estão abertos para receber aqueles que se aproximarem dele. A mão dele está estendida para salvar agora, hoje, nesse minuto. A mão dele está estendida para salvar agora. Todo que invocar o seu nome agora será salvo. O que for a ele hoje, ele não vai lançar fora de maneira alguma. Então, o evangelho será amargo para quem despreza isso. Quem despreza a parte doce, a parte do mel, vai ficar com a parte do fel. Não tem jeito. O mel é agora. Se rejeita o mel agora, será o fel depois. Não tem jeito. Não existe outro evangelho. Não existe outra mensagem. A única mensagem bíblica é essa. Eu poderia inventar uma outra aqui para todo mundo gostar, mas eu não posso fazer isso. O texto está aqui, vocês podem ver com clareza, é o que o texto diz.
Então, nós temos aí essa parte, os versículos 11, 12 e 13, que dizem que Cristo terminou sua obra sacrificial. Agora vem a segunda parte, que são os versículos 14 a 18. Na segunda parte, o título é o seguinte: Cristo alcançou o objetivo de sua obra sacrificial. Esse é o segundo título. Então, olhando para esse texto, ali 14 a 18, tá aí numa tela só, fica até mais fácil da gente ver. Aqui nesse texto você vê quais foram os objetivos que a obra de Jesus alcançou. Ele alcançou seus objetivos? Sim ou não? Alcançou. Que objetivos são esses? Nós sabemos que ele alcançou, os versículos 14 a 18 afirmam que ele alcançou, nós veremos agora quais são esses objetivos aí. Então veja aí o que diz o versículo 14. Observe aí. Porque com uma única oferta aperfeiçoou, quem fez isso? Cristo. Cristo com uma única oferta. Que oferta é essa? É o sacrifício dele. Aqui ele usa a palavra oferta. Aqui a palavra oferta é sinônimo de sacrifício, não é oferta. Vou dar uma oferta para a igreja, não é isso aí. Aqui a palavra oferta é um sinônimo, inclusive na própria língua grega mesmo. No grego mesmo é um sinônimo de sacrifício. É que para não ficar repetindo por questão estilística, em vez do escritor ficar repetindo a mesma palavra, ele usa sinônimos, não ficar repetindo muito, né? Fica feio o texto. Então, como ele é um autor muito caprichoso, ele é um escritor muito inteligente e muito capacitado, então ele sabe usar esses sinônimos. Então aqui ele usa a palavra oferta. Oferta é sacrifício. Com a oferta dele mesmo, do seu sangue, com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, note bem, qual é o objetivo que foi alcançado aqui com o sacrifício de Cristo? Está aí claramente, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, note bem, preste atenção, se você for um leitor crítico, você vai notar nesse versículo uma espécie de contradição. Tem a contradição aí. Uma aparente contradição aí. O texto fala que ele aperfeiçoou para sempre, ou seja, é um aperfeiçoamento que já terminou. Os que estão sendo aperfeiçoados, ou seja, os que estão sendo santificados, ou seja, é uma santificação que continua. Afinal de contas, qual das partes do versículo é a certa? Oi? Foi e está sendo. Eu fui aperfeiçoado para sempre e eu estou sendo santificado. Isso não está batendo. Vocês acham que está batendo? Acho que o autor de Hebreus estava escrevendo de noite. Já eram umas 11h30 da noite, né? Estava meio com sono, né? Falei assim, vou acabar logo esse capítulo aqui. Né? O que será que acontece aqui? Como é que pode isso? Como nós podemos falar? Porque isso aqui fala sobre nós, isso aqui é você. Você é isso aqui, ó. Esses aqui, ó, os quantos que estão lá, tá vendo? Ó? Os quantos é você. Se você é crente, é você. Como pode você dizer assim, olha, eu fui aperfeiçoado para sempre e eu estou sendo santificado? Que isso? Como assim? Você pode falar, olha, eu estou curado e estou em tratamento. Faz sentido isso? Eu estou curado e continuo o meu tratamento maravilhoso. Ou você está curado, ou você está em tratamento. Como nós resolvemos isso? De que forma resolvemos? Perseverança? Não. Aqui não fala nada sobre perseverança dos santos nesse versículo. É uma doutrina verdadeira, a perseverança dos santos. Mas aqui não fala nada sobre a perseverança dos santos aqui. Ainda que, claro, né, isso tudo vai ter implicações nisso, né? Claro. Né? Vai ter implicações nisso, vai ter implicações na certeza da salvação. Claro. Quem mais? Pode ser uma relação entre a obra de Cristo e o efeito dela sobre nós? Os dois são efeitos sobre nós. Os dois são efeitos. Uma única oferta é a obra dele. As outras duas coisas são efeitos, sem dúvida nenhuma. Isso se acertou.
mas só que você acertou, mas você não acrescentou nada. Você só repetiu o que o versículo falou. Tenta novamente. Vai tentando. Acertou, miserável, só que tem que alguma coisa a mais. Tá certo, não tá certo? Tá certo. É o que ele falou. Só que o João ele só fez a nova versão joanina de Hebreus 10, 14, né? a versão ivoana, né? Ok, é que assim, ó, prestem atenção. Sabe qual é o problema que a gente tem às vezes? É nós atribuirmos o sentido a partir das nossas percepções particulares. Isso não é errado e não dá para fugir disso. Quando eu falo aperfeiçoar, eu penso em quê? Eu penso em alguém que melhorou, não é? Olha, eu era um cara vida torta, né? Mas eu passei por um período de aperfeiçoamento, eu melhorei. Nós pensamos isso. Nós pensamos em aperfeiçoamento como um sinônimo de santificação, não é assim? Eu estou crescendo, estou me aperfeiçoando, estou me tornando mais santo, eu estou melhorando. Nós pensamos que aperfeiçoamento é isso, é um sinônimo de santificação, santificação gradual. Eu estou me santificando aos poucos, estou me aperfeiçoando. Isso não é errado, mas aqui nesse versículo não é isso. O que significa aqui nesse versículo aperfeiçoar? Não é aperfeiçoamento moral. Ali, ser santificado, podemos até entender como aperfeiçoamento moral. Mas aperfeiçoar ali, o primeiro aperfeiçoar, não é aperfeiçoamento moral. Não é. O que é então? Vocês sabem o que é aperfeiçoamento moral, né? É a pessoa ir moralmente melhorando. Ali não é aperfeiçoamento moral. O que é então? Ali, note bem, prestem atenção nisso. O autor de Hebreus tem um ambiente textual, o ambiente em que ele escreve, o ambiente literário dele, é um ambiente fortemente marcado por assuntos ligados à liturgia, sacerdócio. É muito forte isso, Hebreus fala o tempo todo disso. Então ali o que é o aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento é aperfeiçoamento sacerdotal. Como é que é? Ele nos tornou sacerdotes prontos. Aperfeiçoar é deixar pronto, é isso. Cristo, com a oferta dele, ele nos deixou prontos sacerdotalmente. Ele nos deixou prontos culticamente. Essa palavra nem existe, inventei agora. Mais uma que pode botar no dicionário, né? Novo dicionário Granconato de teologia. Né? Então, ele nos aperfeiçoou, ele nos completou culticamente. E aí pergunta assim, mas o que é aperfeiçoar sacerdotalmente? O que é aperfeiçoar culticamente? Bom, é simples. É só lembrar da antiga aliança. Quando um sacerdote, ele oferecia aqueles sacrifícios para quê? Para ele ficar preparado, pronto, sem nenhuma mancha, para ele poder comparecer na presença de Deus. Quando ele realizava aquele sacrifício, ele estava pronto. Aperfeiçoado aqui é pronto. É sem nada, é não faltando nada. O verbo teleiol, não falta nada. Isso é alguém aperfeiçoado. É alguém em que não falta nada. Isso é alguém aperfeiçoado, completo. Incompleto, não falta nada. Quando o sumo sacerdote oferecia aqueles sacrifícios, ele ficava pronto, não faltava nada. Não faltava nada para quê? Para comparecer diante de Deus. Ele estava aperfeiçoado. Não é que ele ficou bonzinho. Ele foi melhorando, foi ficando melhor, aí entrou. Não. Aquele sacrifício fez com que ele ficasse pronto, culticamente preparado, sacerdotalmente completo, perfeito, para comparecer diante de Deus. Agora eu posso entrar no Santo dos Santos. Agora eu posso comparecer diante da Arca da Aliança. Agora eu posso realizar os serviços sagrados diante de Deus no Santo dos Santos. Eu estou aperfeiçoado, pronto para entrar.
Ok, esse é o sentido do aperfeiçoamento cultico. Então, o que Jesus fez conosco? Agora leia o texto pensando nisso. Com o único sacrifício, ele fez o que comigo? Ele me deixou pronto para fazer o quê? Não para santificar Deus. Deus já é santo. Né? Ele me aperfeiçoou, ele me deixou pronto para quê? Para comparecer diante de Deus. Por quanto tempo? Para sempre. Quantas ofertas ele fez? Uma. E agora, os que creem ficam prontos. Quem é beneficiado por esse sacrifício está pronto, está preparado, não falta nada. Ele pode comparecer diante de Deus. Isso é bom ou ruim? Meu Deus. Nem pense duas vezes. Agora note. Alguém tinha falado alguma coisa aqui? Alguém falou? Roseli tinha falado? Nós somos justificados. Só que justificados é do contexto jurídico. Aqui é do contexto cultico. Então nós não estamos estudando Romanos. Romanos vai falar de justificação, o contexto jurídico. Ele me tirou minha culpa. Eu estava condenado como um bandido, né? Condenado, mas ele tirou minha culpa, que nem o STF fez com Lula. Tirou minha culpa, só que Deus me livre, eu não sou Lula, né? Mas tirou a culpa. Aqui o contexto é outro, aqui o contexto é cerimonial, aqui o contexto é cultico. Então não entra essas palavras jurídicas aqui. Essas palavras jurídicas não estão aqui. Tem alguma? Não tem, né? Tem, só lá embaixo, porém no meu coração as minhas leis, a palavra jurídica, né? Mas o versículo 14 não apresenta essa noção. Fala, olha, nós estamos cultualmente, sacerdotalmente preparados pela oferta dele. Nós agora podemos comparecer diante de Deus. Isso é bom demais. E mais, note bem, isso dura por quanto tempo? Isso é show. Agora, se vocês olharem, quer ver? João, você está aí? Ok. Então, João, sobe um pouquinho aí, para 19. Quando eu falo sobe, é para subir assim. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui o que diz o 19. Você está pronto? Você está pronto para comparecer diante de Deus? Tá ou não está? De acordo com o versículo 14, eu estou. Olha agora o 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Olha aqui o lado prático. Vira teoria no 14. Olha a aplicação aqui no 19. Aproximemo-nos como? Eu estou pronto. Como é que eu vou me aproximar agora? Olha, aproxime-se com um coração sincero, aproxime-se com fé, aproxime-se tendo o coração purificado da má consciência, aproxime-se com o corpo lavado com água pura. Isso aqui é uma referência ao batismo. Está dizendo, olha, aproxime-se como alguém que se comprometeu publicamente com Cristo. Aproxime-se assim. Você já está pronto. Isso tem a ver com 1 Pedro 2:9, que esse sacerdócio real tem encaixa aí? Isso, assim, esse texto aqui foi escrito depois de 1 de Pedro, mais ou menos uns 4 anos depois de 1 de Pedro. Então, se o autor de Hebreus leu 1 de Pedro, o que pode ter acontecido, nós temos aí uma ligaçãozinha assim, porque nós somos sacerdócio real. E aqui esse texto, quando fala que estamos prontos sacerdotalmente, existe um linkzinho sim. Se o autor de Hebreus lembrou de Pedro, a gente não vai saber nunca, né? Só no céu, né? Você quer lá, quem escreveu Hebreus? Fui eu, vem cá. Você lembrou de Pedro? Né? Ele vai poder responder. A gente não sabe. Mas assim, a realidade teológica é a mesma. De 1 de Pedro 2:9. Somos sacerdotes reis. A palavra lá significa, não é real de verdadeiro, é real de realeza, de rei. Né? Somos reis sacerdotes. E aí, dos desdobramentos dessa posição que temos é essa aqui. Nós estamos prontos para entrar na presença dele, como sacerdotes que somos. Somos sacerdotes prontos. E fomos preparados para sempre com um único sacrifício.
Então é muito jóia isso aqui. Quer ver? Tem outro. Esse aqui fala do modo, estamos prontos. Agora fala como devemos entrar. Né? Com firmeza, com fé, com confiança, com a consciência pura, mas já estamos prontos. Ok? Agora tem um outro texto que eu gosto muito também, ligado a isso, que é... cadê aqui? Sumiu. Que é o 4,16. João, mostra o 4,16. Esse aqui, eu não sei qual que eu gosto mais, mas esse 4,16 é muito interessante. Acho que vocês vão gostar mais desse aqui. Olha aqui. Olha aqui. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que bacana isso aqui. Ou seja, eu posso me aproximar de Deus para adorá-lo, como mostra o texto anterior, de Hebreus 10, 19 em diante, e eu posso me aproximar de Deus para pedir o seu socorro, quando eu precisar. Senhor, olha, eu me aproximo do Senhor. Eu fui santificado, eu fui aperfeiçoado pelo sacrifício de Cristo, e eu posso me aproximar do Senhor. E eu me aproximo então para pedir socorro, para obter graça nessa hora difícil, para receber misericórdia nesse momento duro que estou enfrentando. Então é muito interessante isso. É muito interessante sabermos do que jaz, né? Qual é a teologia que jaz a minha oração, que está por baixo da minha oração. Por que eu posso orar desse jeito, me aproximar do Senhor e falar com Ele assim? Por quê? Existe uma teologia por trás disso. Pelo sangue dele, Ele me aperfeiçoou. É diferente da oração do incrédulo, que eu nem sei o que acontece com a oração do incrédulo. Nem sei o que é isso. O que é a oração do incrédulo? É o quê? O que é? O que é aquilo? Deus ouve aquilo? Não sei. Aquilo. Não é nada aquilo. O que é a oração do ímpio? Não vale nada aquilo. Não vale nada. Só tem uma oração do ímpio que Deus ouve. Sabe qual é? Sabe qual é? Salva-me, Senhor. Eu creio no seu Cristo. Salva-me, perdoa os meus pecados. Eu quero ser um crente. Essa é a oração ele ouve. Essa oração ele ouve. O resto é um sacerdote que não se purificou entrando na presença dele. Isso é abominação. Abominação. É um sacerdote não purificado entrando na presença dele. Todo sujo. Isso é abominável para Deus. A Bíblia fala, né, que o sacrifício do perverso é abominação para Deus. Deus abomina, ele fala, não suporto isso aí. Não aguento a sua oração. Eu não suporto ouvir a sua oração. Eu tenho nojo da sua oração. É terrível isso. Agora o crente não. O crente ele foi aperfeiçoado. E aí ele entra no Santo dos Santos. E ele fala com Deus. E ele está aperfeiçoado para sempre. Pelo sangue de Cristo, podendo entrar na presença dele, falar com ele, ter esse acesso e inclusive clamar por socorro e misericórdia nos dias em que isso for necessário. Reações. Tudo bem até aqui? Entenderam tudo até agora? Entenderam? Estou me movimentando muito, moço da câmera. Não? Posso me mexer aqui? Sem problema? Essas câmeras engessam a gente, não pode sair. Não pode. Mas eu vou me mexendo aqui, não tem jeito. Muito bem, então está tudo bem? Entendeu tudo? Kátia? Então, o sacrifício de Cristo, ele tem várias facetas. Sim. Porque é politicamente, Sim, sim. né? Sim. Não cobre tudo, né? Sim, ele, assim, não é uma coisa complexa e ampla, né? E ampla. É complexa e ampla. Depende da perspectiva que você olha. E todas elas são válidas. Se eu olhar para o sacrifício de Cristo no aspecto cultual, eu vou saber, ele é o sacrifício que me purificou como sacerdote. Se eu olhar no aspecto jurídico, ele é o substituto que me substituiu no castigo da pena do crime que eu cometi. Então há essas distinções, sim. Na morte dele. A morte dele tem vários aspectos.
pelos quais podemos através dos quais podemos entender melhor a grandeza dela. É muito... Não. É mais amplo, né, do que a gente imagina, né? É mais amplo. Mas é lindo isso. Isso é muito lindo. Porque nós não conhecemos o aspecto cultico. Nós não fomos criados no judaísmo. Nós não fomos criados num contexto onde havia sacrifícios, né? Os sacerdotes. Nós não conhecemos isso. Os leitores de Hebreus, eles estavam acostumados com isso. Quando o escritor de Hebreus escreveu esse livro e eles leram, eles entenderam tudo com facilidade. Agora, nós nunca vimos isso. Nós não sabemos o que é aperfeiçoamento sacerdotal. Eu sei o que é livrar da pena, porque o que não falta no Brasil é bandido. Né? Mas eu não sei o que é aperfeiçoamento sacerdotal, porque eu nunca vi um sacerdote. Agora, quando nós entendemos melhor o vocabulário sacerdotal e cultico, o contexto religioso daqueles dias, então nós compreendemos mais um aspecto da dimensão da sua obra. Cristo me preparou para que eu tivesse acesso a Deus e comparecesse na sua presença. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Eu tenho que louvar a Deus por isso. Quem está chamando? Emerson. É difícil. Eu não sei nem definir o que tem aí fora. Para mim isso é um novelo, é um circo dentro de um hospício, o que tem aí fora. É um caos, ninguém entende nada, não existe entendimento sequer das noções mais elementares do Evangelho. A grande maioria não é crente, não crê na salvação pela fé em Cristo apenas, crê na salvação pelo esforço humano, crê na salvação por dar dinheiro, por ofertas, crê na salvação por meio de realizar algum ato ali na igreja. Não são crentes, são pessoas que nunca conheceram a graça, nunca ouviram falar do Evangelho, os pastores não pregam o Evangelho. Então o que existe aí fora é indefinível, é uma massa disforme, né? De pensamentos estranhos à verdade, de comportamentos bizarros, de palavras sem sentido, sem fundamento nenhum, é o que nós temos aí fora. E chamam isso de evangélico, é isso que dá mais raiva, né? Mas nunca houve na história da humanidade tantos desvios, atrocidades, deformidades teológicas como nós vemos hoje. E é duro por quê? Porque é tão simples. Vocês acham que eu gastei quantos anos para preparar esse estudo aqui? Quantos anos Gente, isso aqui, se você comprar um comentário bíblico aqui na Conde de Sarzedas, custa R$60. Tá? Se você comprar um comentário bíblico aqui, você vai ter essas informações que eu estou passando para vocês. De quem? Um comentário bíblico exegético. Se você comprar aqui na Conde de Sarzedas, numa livraria aqui, a livraria El Shaddai, vai gastar R$60, R$70. Você vai comprar um comentário bíblico lá, você vai ler, você vai aprender tudo isso. Eu não sei o que os pastores estão fazendo. O que eles fazem o dia inteiro? Se você não para ler um comentário exegético, se você é um pastor e você não se dá o trabalho de ler um comentário exegético para explicar para a sua igreja um versículo, amigo, suma daqui. Se você não presta para isso, você não presta para pegar um versículo de 2 linhas e ler um comentário exegético de um versículo de 2 linhas, você não merece o título que te deram. Então vai ser comerciante, vai plantar chuchu, sei lá o quê. Vergonhoso, é vergonhoso um pastor não ensinar o texto bíblico para as ovelhas. O trabalho dele é esse, ele tem que ser um mestre, tem que ser um professor. E é difícil ser um professor? Não é, é muito mais difícil ficar inventando essas lorotas aí. Gasta muito mais tempo inventando lorota do que se parasse para ler um pouco, um comentário na vida. 8? Meu Deus, você bateu o recorde. Tanto de Deus quanto do diabo. Meu Deus. Universal. Algumas assembleias de ramificações bem voltadas agora para o candomblé. Olha aí. Sim, é verdade. Tem palavra lá. Amém. Trouxe meu coração para vir para cá. Então, eu vim de Osasco para cá para ver. Nossa, veio de longe. Porque
Ah, tá. Inclusive, meu professor de teologia também é formado. E a gente está tentando levar isso para nós. Amém. Está Ah. muito difícil. Está muito difícil. E, olha, é difícil levar, mas a pessoa que faz não é difícil fazer. O professor, ele não tem que se matar, passar lá na madrugada. Não. Basta ele comprar lá comentários bíblicos, se dedicar, fazer o trabalho que tem que ser feito. Pega o texto bíblico, leia os comentários, faz o trabalho exegético, leia com atenção, procure o significado das palavras no texto original. Vai gastar um dinheirinho? Vai gastar. Vai gastar, tem que comprar livros, tem que comprar material. Não adianta. Tem coisa de graça na internet, mas tem coisa que tem que comprar. Não tem problema, vai gastar um pouquinho? Vai, eu tenho já tudo já, né? Mas vale a pena, porque você vai ensinar para as pessoas com tranquilidade, com um bom fundamento, com base em análises objetivas, profundas. E vai fazer diferença na vida das pessoas. Se vocês disserem que isso aqui não faz diferença na vida de vocês, eu não sei o que faz. Se isso aqui não faz diferença na vida de vocês, eu não sei o que faz. O que vai fazer? Nada mais faz. Nada mais faz. Então é muito triste ver o que está acontecendo. Muito triste. Mas é o ponto, né? Porque as pessoas que vão na igreja, elas não querem isso. Bom, aí é outro problema. Se o pastor começa a fazer isso, a igreja esvazia, então eles se merecem. Então, é aquela história, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então aí vocês se merecem. Então se você está numa igreja comendo lixo, e o pastor dá lixo, e você gosta de lixo, vocês se merecem. Então deem as mãos e vão juntos para o inferno, porque vocês se merecem. É isso mesmo, deem as mãos e vão juntos para o inferno, porque vocês se merecem. Vocês estão se alimentando mutuamente com a mentira demoníaca e sigam em frente, por onde de vocês. Aí é outro problema. Mas o problema é que a igreja em que há crentes de verdade, com fome, e não recebem alimento. E não recebem alimento porque o pastor está inventando histórias, tolices, invenções. E isso aqui nem é profundo. Isso aqui é profundo? Agora virou, né? Mas caramba, eu expliquei aqui, cadê o 14? Baixa aí. 14. Eu expliquei o que aperfeiçoou. Eu tive que estudar em Harvard para fazer isso. Eu expliquei isso aqui, ó. E não era para ser assim. É profundo demais. Não era para ser assim, né? Muito triste. Muito triste. Vai usar, né, isso daí para tentar justificar que a pessoa que escreveu esse livro, ela está errada. Olha. Né? E a gente já vai, nossa, essa Bíblia está errada. Isso aconteceu muito comigo, né? Eu comecei desesperadamente a orar ao Senhor. Deus, pelo amor de Deus, eu quero palavra, eu quero, por favor, me mostre a verdade. Me mostre, desesperadamente. Eu chorava copiosamente para Deus me mostrar a verdade. Senhor, cadê a verdade? Para poder entender que às vezes tem essas escritas assim, e está implícito. Se a gente buscar, né, encontrar pessoas como o senhor, meu professor de teologia agora, e vai explicando devagar, você vai alimentando e vai passando para outras pessoas, porque às vezes justifica para dizer que a Bíblia foi escrita errada. Tem alguma coisa de errado, essa pessoa escreveu de novo. E basta comprar um livro, ler aquele comentário, conhecer, para ver o que o autor quis dizer. E isso tudo faz diferença por quê? É importante notar o seguinte, que a gente procura aqui, que nós procuramos sempre, guarda essa expressão, é a intenção autoral. O que é intenção autoral? O que é intenção? Intenção autoral é o que o autor bíblico quis dizer para nós. Por que é importante descobrir o que o autor bíblico quis dizer para nós? Muito simples, porque o autor bíblico foi um instrumento do Espírito Santo. Então o que o autor bíblico quis dizer para nós é o que o Espírito Santo quis dizer para nós. E eu quero saber o que o Espírito Santo quis dizer para nós. E não é difícil. O Espírito Santo não usou enigmas, ele não usou charadas. Não, ele falou. Agora, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu estou separado disso há 2000 anos. Outra língua, outros costumes. Então tem essa dificuldade. Mas eu expliquei para vocês aqui e vocês todos entenderam. Até as crianças entenderam. Você entendeu, 09? Olha lá. Entendeu. A Sofia é criança. Não, a Sofia não é criança. Você entendeu, Sofia? Você entendeu, Letícia? As meninas aqui entenderam. Jovenzinhas entenderam. Fácil de entender. Só não entendeu quem não quis entender. Quem fica, não, estou viajando. Aí não tem jeito. Eu não entendi nada mesmo. Mas quem prestou atenção entendeu.
Então não é difícil entender. E quando entendemos, nós temos acesso a quê? Aquilo que o Espírito Santo quis transmitir através do autor bíblico. E o que ele quis transmitir para nós é importante para a nossa vida. Para sermos santos, retos, felizes. Isso aqui me faz feliz. O mundo procura o quê? Felicidade. Isso aqui é felicidade. O mundo quer felicidade, não quer? O mundo quer satisfação, não quer? Isso aqui, é felicidade e satisfação. Eu descobri que o sangue de Jesus me deixou pronto. Me aperfeiçoou. E agora eu posso entrar na presença do meu Deus e ser recebido. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Essa felicidade nada pode tirar. Ela é para sempre. Então, e o Espírito Santo quis nos dizer isso. E como ele disse, através dessas palavras. Eu posso ter um pouquinho de dificuldade no começo para entender, mas depois que alguém me explica, depois que eu olho ali a explicação nos comentários exegéticos, né, nos textos de pessoas que estudaram e tudo mais, são explicações fáceis, eu tenho acesso fácil, eu descubro facilmente e sigo em frente contente com aquilo que eu aprendi. Todo mundo aqui aprendeu. E não tem ninguém aqui que é formado em Oxford, que tem, sei lá, um gênio. Não. Vocês são pessoas simples como eu. Nenhum de vocês é um Einstein. E todos entenderam com tranquilidade. É isso. É a palavra de Deus para nós. Muito bem. Olha o horário lá. Vocês, né? Ficam me atrapalhando. Fala, Jimmy. Aqui, pelo autor, foi mostrado o sacrifício de Cristo desde o ponto de vista cerimonial. Quais são os livros que focam desde o ponto de vista moral e jurídico? Romanos focaliza do ponto de vista jurídico. Romanos, O apóstolo Paulo, ele focaliza mais do ponto de vista jurídico. O apóstolo Paulo. Agora, o Evangelho de João, por exemplo, ele focaliza bastante o aspecto vicário, substitutivo, mas aí esbarra de pertinho no sacrificial também, que são os dominantes, né? São os dominantes. O apóstolo Pedro, ele fala muito pouquinho sobre a relevância moral, que ele padeceu deixando exemplo para seguirmos os seus passos. Ele foi ultrajado e não revidou com ultraje. Aí tem a relevância moral que Pedro aponta. Então aí vai variar de autor para autor, né, nessas ênfases. E todas essas ênfases são igualmente válidas e importantes para nós. É bom saber que Cristo morreu deixando exemplo para nós, de como reagir diante da afronta. É bom saber que Cristo morreu como alguém que me substituiu na pena que me era devida. E é bom saber que Cristo morreu para me aperfeiçoar e eu poder me apresentar diante de Deus como um sacerdote. Tudo isso é bom. Tudo isso compõe o meu pensamento que me torna feliz, que me torna grato, que me torna uma pessoa diferente neste mundo. Quando eu sei disso aqui, como é que eu vou ver lá fora? Quando eu descobrir isso aqui, como é que eu vou ver lá fora? Vou falar palavrão? Fala para mim. Não, fala para mim. O cara que lê isso aqui, isso entra na cabeça dele. Esse cara vai falar palavrão? Fala para mim. Vocês conseguem encaixar esse cara falar palavrão? Não dá, não entra, não casa, não tem como. Você consegue ver o jovem que abraça isso aqui? Você consegue ver esse jovem aprontando de abacate aí fora? Você consegue ver um jovem que aprendeu e entendeu isso aqui e isso agora faz parte da vida? Você consegue ver esse jovem dando dor de cabeça ao pai dele e para a mãe dele? Vocês conseguem ver o jovem fazendo isso? Tornando a casa um inferno? Vocês conseguem imaginar? Não tem isso, não existe isso. Não existe. A palavra de Deus muda a pessoa, transforma a pessoa. Não precisa nem puxar a orelha, o cara muda, vira. É outro esquema. Muito bem, então, eu nem acabei o 14. Olha aqui, eu falei 3 palavras. Olha aqui, eu vou parar então agora, já está tarde. Deus sabe, né? Deus sabe como é que tem que ser.
Mas nós vamos ter que terminar isso aqui, um dia tem que terminar isso aqui. Para sempre, quantos estão sendo santificados? Aqui é o presente durativo, como é chamado. É o presente durativo. O que é presente durativo? É um presente que está acontecendo sempre. É um presente que não para de acontecer. Eu estou sendo santificado quando? Constantemente. É o presente durativo. Mas a gente vai falar sobre isso semana que vem. E, note bem, é mais um efeito da sua obra, a sua oferta. Ele aperfeiçoou para sempre. Estou pronto para comparecer diante de Deus. Prontinho. Não tem nada a acrescentar. Mas existe uma dimensão moral também. Moral. Eu tenho que ir abandonando os pecados da minha vida. Eu tenho pecado na minha vida? Não. Esse aperfeiçoamento não foi moral. Esse aperfeiçoamento foi sacerdotal, cultico. Agora isso aqui, isso aqui é moral. Isso aqui é moral. Eu tenho pecados que eu tenho que ir largando. Você tem, não tem? Todo mundo tem. Qual é meu pecado? Eu sou impaciente. Eu sou... Eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que melhorar. A Sofia acha que não, né, Sofia? Não ria do seu pai. O pecado dela é rir do pai. Então, eu sou impaciente. Eu fico nervoso com facilidade. Eu falo, meu Deus, eu fico indignado muito rápido. Eu tenho que ser mais longânimo. Né? Mais longânimo. Marcos, calma, eu já quero pegar o porrete. Né? Eu já quero chutar tudo. Eu quero... A Simone, ainda bem que a Simone é o oposto, né? Ainda bem que a Simone é o oposto. Segura dentro do... Mas é pecado. Eu falo, meu Deus. Então, mas a gente ri, né? Mas assim, é algo que nos faz sofrer. Né? E os outros também sofrem com esse nosso jeito. Né? Pecado. Senhor, me ajuda a ser manso e humilde de coração. Né? Olha que lindo isso. Manso e humilde. Não, meu Deus. Manso e humilde de coração. Meu Deus. Meu Deus. Já pensou? É um caminhão, né, para trilhar, é uma estrada, né? Ser manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Que vergonha, né? Que vergonha. Então, nós temos que ser santificados. Em cima disso fica o constrangimento, né? Deus é maravilhoso, somos tão imperfeitos. Exatamente. Mesmo assim. E mesmo, ele nos aprontou para comparecer diante dele, mas temos que ser santificados todo dia. Esse sacerdote aqui que está prontinho, né, ele tem que lidar com esses problemas. Né? Ele tem que ouvir a esposa dele que fala, olha, você tem que melhorar nisso aí. Né? E a minha esposa, ela não entende que eu sempre estou certo. Né? Então é uma dificuldade para nós isso, né? O pecado dela é não entender que eu sempre tenho razão, né? É o pecado dela, não entender que eu sempre tenho razão, né? A teimosia, né, Simone? Ok, então nós vamos ver isso na próxima semana, na sequência aqui do versículo 14. Depois vai entrar uma parte que eu gosto demais, que é a parte, olha que legal, aqui o conceito dele sobre a Bíblia, né? Também disto nos dá testemunho o Espírito Santo. Após ter dito, ele fala que o que fala aqui é o Espírito Santo. Ele atribui ao texto origem divina. É muito legal isso. Então a Bíblia não precisa ser atualizada a coisa nenhuma, como andaram dizendo por aí. O Espírito Santo não tem que se corrigir, ele não erra. E aí vem a aliança. Esse tema da Bíblia é extraordinário. A nova aliança. A nova aliança. Aí temos muito caminho ainda, né? Vamos devagar. Perseverança, né? Manso e humilde de coração, e vai indo, né? E a gente chega lá, né? Se Deus quiser, a gente termina isso aqui. Mas muito legal, né? Muito legal. Hebreus é bom, não é bom? Hebreus é bom. Hebreus é bom. Vamos fazer oração? Agora vamos orar então, encerrando, são 9:06. Qual será a nossa oração em face do que foi dito? Você ouviu isso? Agora eu vou fazer uma oração com base no que foi dito. Como seria essa oração? O que você diria ao Senhor agora? Senhor, estou na sua presença, e aí, o que você diria?
Hã? O que você diria? Oi? Agradecer a salvação por estar na presença dele. Agradeço porque o Senhor me deixou pronto para estar na sua presença. Me ajuda agora a prosseguir em santificação. Agora é aquela história. Todo mundo no final dessa oração vai poder falar amém. Porque eu vou orar dizendo assim: eu te agradeço porque agora nós aqui, tendo sido aperfeiçoados pelo sangue de Cristo, podemos nos achegar à sua presença. No final eu vou falar em nome de Jesus amém. Todo mundo aqui vai poder falar amém, ou seja, eu estou nessa, eu participo disso aí, eu sou parte desse grupo que tem acesso ao Senhor porque foi lavado, e eu sou um privilegiado desses, isso. Eu fui aprontado para comparecer na presença do Senhor pelo sacrifício dele, não meu, pelo sacrifício dele. Eu falo amém porque eu sou desse grupo. Todo mundo pode falar amém? Todo mundo? Agora cada um aqui tem que pensar, porque eu vou falar amém no final. E se você é crente, você vai poder falar amém. Se você não é crente... Apesar do caminho, amém. Amém, apesar daquele problema, né, que a gente falou. Mas se você não é crente, você tem que pensar no seu amém. Falar: Senhor, eu não pude falar amém. Não pude falar amém, porque eu não faço parte disso. Mas tem solução? Ainda tem. Ainda tem. Ele ainda não se levantou para pisar nos inimigos. Ainda tem solução. Qual é a solução? Salva-me, Senhor. Socorro. Eu invoco o seu nome. Perdoa os meus pecados. Eu quero ser um crente em Cristo agora. Lava-me, perdoa-me, salva-me. Ele vai salvar. Ele vai salvar. Vamos orar então. Senhor Deus, que texto maravilhoso esse texto que estamos estudando. Que texto extraordinário, fantástico, rico. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor Jesus, com uma única oferta, um sacrifício apenas, Ele nos deixou prontos, Ele nos preparou completamente, Ele nos preparou culticamente, cerimonialmente, sacerdotalmente, para comparecermos na sua presença, para sempre. Nós agradecemos por esse imenso privilégio, porque um dia a sua graça nos alcançou, e agora nós podemos, com coragem e intrepidez, entrar na sua presença, e adorar ao Senhor com singeleza de coração e buscar misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Muito obrigado por esse grande privilégio. Nós sabemos também que temos uma jornada a trilhar no campo da santificação. Nós sabemos que temos que crescer em santidade e pedimos que o Senhor, que nos aperfeiçoou de uma vez por todas, no sentido cerimonial, que o Senhor também trabalhe em nós, a fim de que cresçamos no sentido moral, sendo santificados, abandonando o pecado a cada dia e nos parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus. Nós agradecemos e pedimos essas coisas, em nome de Jesus. Amém.